XXI. O que isso aqui é? Símbolo do hedonismo. Tá? Uma mulher e várias pessoas tentando subir, ali é o desejo. Tá? É o hedonismo. Bem-vindo ao século XXI. Aqui o século é livre, o sexo é livre e o amor se tornou um bolso cheio de notas. Onde perder o celular é pior do que perder os seus valores. Onde a moda é fumar e beber. Se não fizer isso, você está obsoleto. Onde o banheiro se tornou estúdio para fotos e a igreja é o lugar perfeito para check-in. Século XXI, onde os homens e mulheres temem uma gravidez muito mais que HIV, onde o serviço de entrega de pizza chega mais rápido do que uma ambulância, onde as pessoas morrem de medo de terroristas e criminosos muito mais do que temem a Deus, onde as roupas decidem o valor de uma pessoa e ter dinheiro é mais importante do que ter amigos ou até mesmo família. Século XXI, onde as crianças são capazes de desistir de seus pais pelo amor virtual, onde os pais esquecem de reunir a família à mesa para jantar harmonioso, conversando sobre o dia a dia, pois estão entretidos no seu trabalho ou no celular. Onde homens e mulheres muitas vezes só querem relacionamentos sem obrigações e seu único compromisso se torna posar para a foto e postar nas redes sociais, jurando amor eterno, onde o amor se tornou público ou uma peça de teatro. Onde o mais popular e o mais seguido, com mais curtidas e fotos, é aquele que aparenta esbanjar felicidade. Aquele que posta fotos em lugares legais e badaladas, rodeados por amizades vazias, com amores incertos e famílias desunidas. Onde as pessoas se esqueceram de cuidar do espírito, da alma vazia, e resolveram cuidar e cultuar os seus corpos. Onde vale mais uma lipoaspiração para ter o corpo desejado do mundo artístico do que um diploma universitário. Onde uma foto na academia tem muito mais curtida do que uma foto estudando ou praticando boas ações. Século XXI, aqui você sobrevive sem jogar com razão. E você é destruído se agir com o teu coração. Quando você acredita nos seus valores e defende seus valores, você é taxado de tudo aquilo que o meu irmão colocou. Homofóbico, misógino, e aí vai. Tá? E hedonismo. O R.A. Sproul, um teólogo americano, ele coloca assim: sirva-se à vontade. O hedonismo é assim: você sentir vontade, faça. Não, você desejou, faça. Então, o hedonismo, nós vivemos de um mundo hedonista, onde as pessoas vivem pelos seus desejos. Tá? É no livro Faça a Diferença, o impacto cristão na cultura e na sociedade. O que nós vamos ver, o que nós estamos vendo, é a ponta do iceberg. O negócio é muito mais feio, é muito mais profundo. Tá? E aqui fica a dica, eu sei que tem professor de escola bíblica, pastores, liderança, cada um tem que pegar a sua parte e naquilo que lhe cabe, trabalhar para poder... Nós começamos alguma coisa aqui na igreja e a gente tem que voltar a isso aqui. Não sei, daqui um mês, daqui 15 dias, a gente tem que voltar a esse tema e vamos abordar agora um tema mais específico, com mais calma, debater, discutir. Tá? Onde eu me informei, onde eu pesquiso, onde eu estudo? YouTube. O YouTube hoje, ele é uma coisa muito boa. Ele serve para os dois lados. Tá? Tem muita coisa boa. Então tem o Instituto Burke, conservador, e ele trabalha na questão da ideologia de gênero e revolução antropológica, que é o Aramis de Barro. Excelente abordagem que ele faz. Tem dois vídeos lá, 2 horas de ele trabalhando toda a questão da ideologia de gênero. Então, ao sair daqui, você vai receber o PDF. Lá tem os links no final. É só você clicar, já abre no vídeo, tá? Tem tudo que eu consultei, tudo que eu pesquisei, tudo que está aí, está lá nas fontes consultadas. Tem esse daqui também, Ideologia de Gênero e Teoria e Realidade, é do Instituto Borborema, é um católico. Para mim, é a melhor que tem. Ele traça toda a questão teórica, histórica, e aí ele coloca a teoria e a realidade. São 2 horas, tá, de vídeo. Tem também o Felipe Fonte, um presbiteriano, na escola Charles Spurgeon, um canal de YouTube. Ele também aborda. Eu não coloquei, mas está lá nas fontes consultadas, o Guilherme Shelby, que também é um procurador da justiça, que até eu e o pastor tivemos na igreja presbiteriana, alguns anos atrás, ouvindo a palestra dele. O exemplo do carro
que meu irmão deu, foi ele que falou lá na igreja presbiteriana. Eu estava lá ouvindo, até comprei um material. Tem esse também, é o pastor Jamiel Lopes. Acho que os jovens, adolescentes conhecem ele. Ele é escritor da CPAD, de escolas de lições para jovens, acho que adolescentes. Tá? Também ele é psicólogo, ele também aborda a questão da ideologia de gênero. E livros. Esses são os meus livros. Eu falei assim, eu poderia muito bem pegar a imagem, mas é os meus livros. Tudo que eu trabalhei, tudo que eu venho estudando, está aí. Alguns livros, não deu para colocar todos, eu queria trazer, mas não ficou muito pesado. Falei, a foto é mais leve, né? Então, tá aí. E aí, quem quiser, os irmãos têm acesso a mim, eu mando os links, falo. Depois você vai estar lá todas as referências aí nos livros. Não tem como, tem que ler livro, tem que estudar, tem que pesquisar. Tá? Então, no meu caso, eu não tenho para onde fugir, eu não tenho para onde correr. Tá? Você vê que eu tentei a Constituição ali, 200 e poucas páginas, só de 88 até 2018 foram acrescentadas 100 emendas à Constituição. Como é que você acompanha um negócio desse? Então, quase assim, dois anos, o cara vai lá e faz uma emenda à Constituição. Então, meu irmão deve sofrer, vai sofrer com um advogado, que tem que estar ali, a lei está sempre mudando. Aí, esses são os livros os do meio ali, que trabalham muito a questão filosófica. O Frank Ferreira trabalha muito a questão da idolatria do Estado, inversões e ilusões políticas. Esse livro é muito bom eu sugiro aí aos jovens, adolescentes, a gente fazer uma resenha desse livro. E dentro desse ano aí começar a abordar as questões das ideologias, conservadorismo, comunismo, socialismo. Então ele vai esmiuçando e vai explicando cada, e depois no final ele vai dizer qual ideologia o cristão pode aceitar, porque não tem como você fugir de ideologia, irmão, entendeu? Cada um tem o seu modo de ver, modo de pensar. Então e a política é ideologia. Tá? A gente fala, os outros falam aí, não, mas é política. O feminismo, aquele livro da Ana Carolina, está até falando com a irmã Nadir, e aí era muito bom as irmãs de Presta Débora pegar esse livro, fazer grupos de estudos. Ela é excelente. Ela aborda todo o feminismo. Primeiro movimento, segundo movimento e o terceiro movimento feminista. Tá? A parte que eu estudei dela foi o terceiro movimento feminista no livro, onde ela aborda a questão da ideologia de gênero. Tá? E quais são os meus objetivos nesta tarde? É trabalhar essas questões, uma abordagem bíblica sobre o sexo e sexualidade, macho e fêmea, uma abordagem bíblica sobre o pecado de homossexualidade, tá? E o que é ideologia de gênero, uma breve abordagem, e o que fazer e como fazer. É a parte prática. E agora, irmão, o que eu vou fazer? E como que eu vou fazer isso? Os irmãos vão ver que é muito fácil. Tá? Já foi ensinado há 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás, já foi ensinado para a gente como fazer. Tá? Lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai já foi ensinado para a gente como a gente deveria agir. Tá? Uma abordagem bíblica sobre o sexo, macho e fêmea. Isso aqui todos nós sabemos. Quem já viu a historinha do Éden? Quem já ouviu a história do Éden? Quem já ouviu a história do Éden? Tá lá. Simples daquele jeito. E criou Gênesis, ser humano criado por Deus. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E como que ele criou o ser humano? Macho e fêmea. Os criou. Gênesis 1, 27. Verdade absoluta. Como é que eu sei disso? Olha para o Jasmine. Ele é homem ou é mulher? Não vale piada, só porque ele está de rosa, tá? Hã? A irmã Soraya é homem ou mulher? Por quê? Por que ela é uma mulher? Porque você está vendo uma mulher. Por que o Jasmine é um homem? Porque você está vendo um homem. Então, quando Deus cria um macho e fêmea, quando ele chama a realidade, o que vai aparecer? Um ser humano, seres humanos, homem e mulher. Da forma como Deus disse que seria, a realidade mostra que é. Tá? Então Deus os abençoe e disse, seja o quê? Férteis. Multiplique-se. Aqui tem um conceito. Para haver fertilidade, para haver multiplicação do ser humano, o que precisa? De um homem e de uma mulher. Fora disso,
Pode ter outra coisa, mas multiplicação não terá. Não vai haver multiplicação de outro ser humano se não tiver um macho e uma fêmea. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Olhando para a realidade. Como é que as pessoas têm filhos? Todo mundo é crescidinho aqui já sabe. Por quê? A realidade mostra isso. Este é o relato do descendente de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhante a ele e criou homem e mulher. Quando foram criados, Deus o abençoou e o chamou de humanidade. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. A Bíblia é clara, né? Então, os seres humanos, a humanidade tem seres humanos. E qual é o sexo ou o gênero desses seres humanos? Macho e fêmea, homem e mulher. A Bíblia é claríssima. Irmão, é simples assim? É, irmão, é simples assim. Tá? Aí, ó, você tem os termos usados lá. Até na palavra Deus foi extraordinário. Fez com que Moisés colocasse as palavras exatas. Zacá, que é macho, qual que é a ideia que dá? Tá? Nequebar, que é fêmea. Você vê o símbolo lá de macho e fêmea, o que está lá? O rosa e o azulzinho. O que está acontecendo? Estão entrelaçados. Encaixe. Essa é a ideia. Os irmãos mais crescidos entenderam a ideia, né? Tá? A ideia de caixa. Aí eu coloquei a tomada, acho que um encaixando no outro. A própria palavra, a questão linguística. Gênesis, aí eu acho que eu coloquei errado, era para colocar Mateus. Vamos ver como que Jesus se refere ao homem e à mulher. Qual é a ideia de ser humano para Jesus? Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram na Escritura? Respondeu Jesus: elas registram que desde o princípio o Criador fez o quê? Homem e mulher. E disse, por isso, o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só. Quando Jesus falou de homem e mulher, quando ele falou, quem ele se refere? Desde o princípio. Ele cita Gênesis 1, 27, que é o modelo, é o comportamento aceitável por Deus. Tá? E não preciso dizer que Jesus é a autoridade no assunto, na questão bíblica. Agora, quanto às perguntas que vocês me dizem em sua carta, digo que é bom que o homem não toque mulher. Né? Paulo está falando da situação de perseguição. Mais uma vez, que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa. E cada mulher o seu próprio marido. E aí ele fala, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Qual é a ideia que você lembra aqui? O que vem à mente aqui? Gênesis. É Gênesis. Ele está citando, ele não é uma citação direta, mas indiretamente você entende que é Gênesis. Tá? 1 Coríntios 7, 1, 4. Efésios, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposa, como o Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. E aí ele diz assim, ó, ele é salvador do seu corpo, a igreja, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Também vocês, esposa, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Marido, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e ele entregou a vida por ela. Quando Paulo fala da questão da unidade da igreja, qual é a referência que ele vai pegar? Ele vai pegar a ideia
o marido e a esposa, para poder dar a ideia de unidade, como que deve ser o relacionamento. Ele pega um exemplo muito conhecido de todos, que é a união no casamento, tá? O Timothy Carey, falando sobre a questão de homem e mulher, ele fala assim: se nós seres humanos, o significado da palavra hebraica Adão quer dizer ser humano, tá? Somos criados à imagem e semelhança de Deus, o homem, da palavra hebraica zaká, literalmente macho, ou ser afiado. A mulher, nekbar, literalmente fêmea, ou ponto, os criou. Pois bem, então tanto as qualidades do macho quanto a da fêmea espelham o Criador em dois, e os dois coabitando junto e unidos enquanto cuida do restante da criação. Mas ainda, Gênesis 1:28, veja, aí quando ele fala Gênesis 2:15, ele está falando que Deus colocou o homem para cuidar do quê? Do jardim do Éden. Aí ele vai, portanto, não nos surpreendemos quando Deus é descrito ao longo da Escritura, tanto com os traços e figuras femininas quanto masculinos. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Deus Javé conforta o seu povo como uma mulher conforta os seus filhos, seu filho e sua filha. Como uma mulher que jamais esquece de amamentar seu neném, Deus, o Javé, não esquecerá dos seus filhos e filhas. Deus, Javé, é como uma águia mãe protegendo os seus filhotes. Deus busca o perdido como uma mulher procurando uma moeda perdida. Deus cuida do seu povo como uma parteira cuida da criança que acaba de nascer. Deus sente a fúria como uma ursa-mãe privada dos seus filhotes. Jesus anseia pelo povo de Jerusalém como uma galinha ajunta os seus próprios ninhos debaixo das asas. As figuras masculinas de pai, guerreiro, etc. são mais conhecidas, sem necessidade de ilustrar. Fascinante que somente juntos, macho e fêmea, refletimos, mesmo que em parte, o Criador. Por isso, o respeito mútuo, o intuito de reconhecer a realidade, o potencial do outro gênero, estar no centro da espiritualidade. Então, na própria realidade de homem e mulher, essas características mostram que revela a imagem e semelhança de Deus. Então, a própria existência do homem e da mulher, você vê que a Bíblia pega características do homem, e do homem é mais evidente, né? Mas você pega questões da mulher cuidando do seu filho, e Deus usa essas características para mostrar como que ele cuida do seu povo. Então, nessa forma de comportamento, nós vemos a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem e a mulher expressam a glória de Deus. Tá? Uma abordagem bíblica sobre o pecado da homossexualidade. Primeiro ponto, então, a gente viu a questão Deus criando, uma questão muito rápida, a questão linguística, e a questão linguística ela é muito importante, porque a ideologia de gênero vai querer destruir o ponto da linguística. É onde eles vão bater. Eles vão querer mudar os termos para gerar uma confusão. Tá? Que a gente fala de dissonância cognitiva. O que é isso? O que acontece com as crianças, por exemplo, rapidamente? Quando a criança, você ensina ao seu filho a questão do homem, da mulher, só que quando ele chega na escola, ele é obrigado a fazer uma prova. E lá ele vai ter que dizer que existe um outro sexo. Só que a mãe ensinou que só existe dois. Quando a criança tem que optar por aquilo ali, é uma dissonância cognitiva. O que é verdade? O que é ensinado pelo pai e pela mãe. Então ele vai ter que concordar com a mentira. Isso cria uma confusão. O que você tem que fazer como pai e mãe? Você tem que corrigir isso. Você tem que trabalhar, por isso que tem que ficar atento. Aí você tem que, não, isso aqui, assim, você tem que explicar a verdade. Para tirar a dissonância cognitiva, que é uma artimanha dos adeptos da ideologia de gênero para criar a confusão na cabeça da pessoa. Então, como que a Bíblia vê a questão da homossexualidade? Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Gênesis 18:20. Qual é o pecado, ou dentre os pecados dessa cidade,
questão da homossexualidade era uma virtude no mundo antigo. Tá? Quando um homem tinha relação com outro homem, era visto como virtude. Tá? O ato. Exatamente. A mulher no mundo antigo, bispeito, era um objeto. Tá? Epístola aos Romanos, quando Paulo vai descrever a sociedade da época, como é que ele faz? Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. O que é degradante para Paulo? Por isso, Deus entregou aos desejos vergonhosos. Até as mulheres truncaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. Aqui as mulheres estavam fazendo sexo anal. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, arderam de desejo um pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens. E em decorrência desse pecado. Quando Paulo vai falar que isso é pecado. É o que Paulo está falando em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 24. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério e se entregam a práticas homossexuais. A NVI coloca ativos ou passivos. Que passivo ali é da ideia de garoto de programa, que eram pessoas que se vendiam para ter relações com outra pessoa. 1 Coríntios 6:9. Apocalipse. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros. Aqui tem uma palavra que quem estuda sabe, é porneia. Porneia, ela é uma prática, é um comportamento imoral. Aí depende de onde está. E aí ele está falando de pessoas que no seu comportamento são imoral. Pessoas que são impuras. Os que praticam feitiçaria e os adoradores de ídolos, todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então as pessoas que praticam esse tipo de ato serão lançados no lago de fogo. Então a Bíblia condena a homossexualidade. Tá? Então a gente viu a questão da criação, macho e fêmea, tá? A gente definiu qual é o padrão estabelecido por Deus em Gênesis 1:27. Nós vimos que a Bíblia condena a questão da homossexualidade, ok? Agora vamos para a parte mais filosófica da questão da ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? O que é ideologia de gênero? Uma breve abordagem. Aqui podemos ver a progressão do feminismo e a degeneração de sua hospedeira. Cavalcante, mas o que feminismo tem a ver com ideologia de gênero? Tudo. Tudo a ver. O que o gaysismo tem que ver com ideologia de gênero? Tudo a ver. O que a pedofilia tem que ver com ideologia de gênero? Tudo a ver. É tudo junto e misturado. Feito pão amanteigado, né, mas nem falo do nosso amigo Chaves lá, né? Então você vê qual é a ideia do feminismo de terceira onda? Fazer isso. Olha a primeira foto, a moça. Olha a segunda. Olha a terceira. Olha a quarta. O feminismo extremado, ele vai dizer que a mulher deve renunciar a toda a característica feminina. Deve desfigurar. E você vê que aí uma discípula levou o negócio a sério. Então, o feminismo moderno, ele quer fazer isso. Então, só para as irmãs terem uma ideia, tem 3 tipos de feminismo. De primeira onda, segunda onda e terceira onda. Como é que você sabe disso? Lendo esse livro aqui. Se você ler esse livro aqui, ó, essa menina aqui é fera, tá? A Ana. Alfred Charles Kinsey. Esse cara, esse sujeito, um monstro, ele que vai começar com essa questão de comportamento sexual. Vamos ver o que ele fala. Alfred Charles Kinsey, 23 de junho de 1894 a 25 de agosto de 56, foi um biólogo americano, professor de entomologia, zoologia e sexólogo, que em 47 fundou o Instituto de Pesquisa do Sexo da Universidade de Indiana, agora conhecido como Instituto Kinsey para a Pesquisa de Sexo e Gênero,
reprodução. Ele é mais conhecido por escrever comportamento sexual no homem humano, comportamento sexual da mulher humana, também conhecido como estudos de Kinsey, bem como a escala de Kinsey. Depois você vai ver o que é a escala de Kinsey. A pesquisa provocou controvérsia nos anos 40 e 50. Olha, anos 40 e 50, irmão. Tá? O seu trabalho tem influenciado os valores sociais e culturais dos Estados Unidos, bem como internacionalmente, até hoje. Tá? Vamos lá. Qual é o estudo dele? O que ele estudou? Os dados divulgados por Kinsey eram chocantes e foram contestados por muitos cientistas. Pesquisadores posteriores mostram números bem mais baixos em vários dos quesitos. Depois a gente vai ver onde ele conseguiu esses números. Relacionados em seus relatórios. 90% dos americanos se masturbam. 37 já tiveram alguma relação homossexual. 10 são exclusivamente homossexuais. 11% fizeram ou já tentaram fazer sexo anal com suas esposas. O que elas fazem? Então ele foi estudar agora as mulheres. Os relatórios sobre o comportamento feminino provaram que a mulher era tão sexualmente ativa quanto o homem, por causa das informações que divulgou Kinsey. Foi acusado de comunista de querer destruir os lares americanos. 69%, né, das fantasias sexuais contra os homens que não são os maridos. 62% das mulheres se masturbam. 26% traem os maridos. 19,1% praticam sexo oral antes do casamento. 13% já tiveram alguma relação sexual. De 3 a 6 são exclusivamente homossexuais. Sobre criança, ele fez um estudo com crianças. A parte mais polêmica da pesquisa de Kinsey tratava da sexualidade infantil, colhendo o depoimento de homens, pedófilos, sexólogo, montou a tabela de estimulação erótica em criança. Veja algumas das informações que ele colheu. Um bebê de 11 meses teria tido 10 orgasmos em hora. Como é que você acha que ele conseguiu isso? Uma menina de 7 anos teria 3 orgasmos em 1 hora. Como que ele conseguiu isso? Um menino de 13 anos podia chegar a 19 orgasmos por hora. Os dados estão ali, tá? O primeiro volume de pesquisa é recebido com grande entusiasmo. Como que a mídia da época, a descoberta do Dr. Kinsey oferece uma nova base para a compreensão do sexo. Precisamos revisar os nossos conceitos morais e legais sobre o assunto. The New York Times, 1948, após o lançamento do primeiro livro dele. O Dr. Kinsey colocou o sexo em pauta até na mesa de jantar. O sucesso da obra é merecida. Ela é revolucionária. The New York Times, 48. O comportamento sexual do homem já era um best-seller. A reação do público da mídia, o segundo livro, sobre as mulheres é menos entusiasmada. Estamos em dívida com Kinsey por causa da sua contribuição à ciência, trata-se, porém, de uma contribuição e não de um tratado definitivo. O leitor recomenda-se cautela. A polêmica em torno do seu trabalho fez Kinsey perder o patrocínio. Kinsey afirma que grupos religiosos têm feito pressão para que a Universidade de Indiana e a Fundação Rockefeller, sempre ela, acabem com o patrocínio para os seus estudos. O The New York Times, de 54, alguns meses antes de ele perder o patrocínio. O presidente do Comitê para Assuntos Sexuais disse ontem que os fundos da Fundação Rockefeller para o Dr. Kinsey foram retirados porque o seu instituto solicitou uma renovação de patrocínio. Vamos lá. Vamos ver como ele conseguiu os estudos, tá? Como que ele conseguiu. Os métodos de estudo. Deixa eu ver aqui. É da natureza de todos que a pergunta que se faz precisa ser feita pelo Albert Kinsey, seus pesquisadores, sobre como chegar a tanta conclusão sobre o orgasmo e a sexualidade do bebê e das crianças. Foi em dezembro de 43 que Alfred Kinsey conheceu um dos maiores pedófilos da América do Norte, conforme as pesquisas do professor Jones. Enquanto aplicava um suposto tratamento baseado em pornografia com o Dr. Dixon, Kinsey foi apresentado ao molestador que passaria a ser parte fundamental dos seus estudos de relatório Kinsey. A equipe de pesquisa referia-se a pedófilo como Sr. Green. O próprio Kinsey o chamava por Sr. X, mas alguns relatos registram o nome de Rex King para o funcionário público que tinha molestado, conforme as suas próprias contas, mais de 800 crianças. Esse era a pessoa que ele fazia pesquisa. E ele não estava nem preocupado com a vítima. Tá? Vamos ver agora onde ele conseguia os dados, né, para poder fazer as pesquisas dele.
Deixa eu ver. A publicação em que recebeu dura crítica e tal. Após a publicação, Kinsey recebeu duras críticas por seus métodos e pela forma como aplicou os questionários. Há registro de mais de 18 mil entrevistados, além das gravações feitas no sótão da casa do casal, filme de relações sexuais, inclusive entre os membros da equipe da pesquisa. Masturbações. Inicialmente, os pesquisadores e auxiliares tentavam ser filmados em relações homossexuais e durante a troca dos casais filmados, com o passar do tempo, outros voluntários começaram a aparecer, eram principalmente prostitutas, rapazes que faziam o programa. O problema é que, para uma investigação que pretendia descobrir o comportamento sexual do americano comum, a amostragem estava muito mal escolhida. Grande número de presidiários, pedófilos e prostitutas entre os pesquisadores deixavam dúvidas sobre a confiabilidade do trabalho. Então ele foi ver aqueles dados do americano comum. Mas só que ele não foi entrevistar os americanos comuns. Ele foi entrevistar o quê? Pedófilo, prostituta, presidiário. Aí, dentro desses dados, ele frauda um documento que, até hoje, vocês vão ver, é usado. Aí tem essa mulher, a Judith Hetzman, é uma judia que se converte ao cristianismo, vai lá e desmascara ele. A senhora Hetzman deveria ser muito mais conhecida por seu trabalho do que é atualmente. Ela expôs o lendário pesquisador do sexo Alfred Kinsey como uma fraude predatória em seu livro de 90. Com Ed Herschel, Kinsey, Sex and Fraud, e compilou um estudo mostrando com as revistas Playboy, Penthouse, e Hustler costumavam usar imagens de pornografia infantil. Seu trabalho expondo Kinsey e as revistas pornográficas deu início a um movimento anti-pornografia que levou o presidente Reagan a anunciar um lançamento em maio de 85 do que ficou conhecido como a Comissão Miss da Pornografia. O relatório que seguiu foi bem feito, mas violentamente atacado. Então ela vai lá e desmascara. Tudo que ele está fazendo é fraude. Ele está fraudando as pesquisas dele. E aí você fala assim, mas Cavalcante, e aí? Olha lá, 11/5/2020. O que a escala Kinsey pode dizer sobre a nossa sexualidade? Onde esse cidadão é formado? Eu tirei o nome dele, psicólogo clínico. Ele é formado na USP. Até hoje, ele usa aquele documento fraudado que já foi desmascarado nos Estados Unidos. Para ele, estava vendo o comportamento. Aí aqui já começa a surgir a questão da sexualidade. Tá? O John Money é o outro cara. E sabe o que é curioso? Esses dois cidadãos são cristãos. Lar cristão protestantes. Se desvirtuaram. O John Money, casado, ele vai casar. E quando ele vai ter relação com sua esposa, era um homem bem dotado, e aí ele percebeu que a sua esposa sentia muita dor. E aí ele foi procurar ajuda médica no monitor, e aí ele começou a pesquisar por conta própria. Aí ele começou a trabalhar nessa questão da... Ele que vai iniciar o processo de operação com mudança de gênero, tá? De sexo. E aí, em meados de década de 1960, o psicólogo John Money encorajou a mudança de gênero de David Hemme, que nasceu um homem biológico, mas sofreu danos irreparáveis ao pênis quando a criança, nascida em 65 como Bruce Hemme, que vai acontecer uma operação de mudança de sexo. Após esse tipo de demônio, os pais de Hemme decidiram criar Hemme ainda menina. Hemme passou por uma cirurgia quando criança para construir genitais femininos rudimentares e recebeu hormônios femininos durante a puberdade, durante a infância. Hemme nunca foi informado do que era biologicamente masculino. Ele visita a Money regularmente, que monitorava o progresso de sua mudança de gênero. Hemme, sem saber, agiu como sujeito experimental na polêmica investigação de Money, que chamou do caso de John e Joe. O caso forneceu resultados que foram usados para justificar milhares de cirurgias de ressignação de sexo para o caso de crianças com anomalias reprodutivas. Apesar de sua educação, Hemme rejeitou a identidade feminina como um jovem adolescente. Ele começou a viver como um homem. Ele sofreu de depressão severa ao longo de sua vida, que culminou em seu suicídio em 38. Deixa eu ver se... Deixa eu só voltar aqui e ver, para você ver o estrago que esse cara fez nessa família. Ó, o que aconteceu?
Esses dois meninos são gêmeos, então eles nasceram com um problema no pipizinho deles, eles não conseguiam urinar. Então ele foi fazer um procedimento médico na época, que era um experimento novo. E quando foi tirar a fimose de era um ferro, ele se aqueceu de um problema elétrico e realmente queimou todo o pênis do nenenzinho. E aí ele, com o tempo, caiu. E aí, imagina os pais. E aí o outro não fizeram, o outro se tratou, curou normal. E aí os pais viram o John Money falando dessa questão da mudança de sexo. E eles procuram esse psicólogo. E ao procurar o John Money, não, a gente dá um jeito. O sexo ele não é biológico, ele pode ser construído através do tempo. E aí ele começa a trabalhar. Ele viu uma oportunidade nesse menino, de acho que 3 ou 5 anos, de aplicar a teoria dele. Só que a teoria deu errado. E quando você vai falar isso para os ideólogos de gênero, os teóricos de gênero, eles fica tudo. Se você colocar na internet, lá tem um monte de gente defendendo. Não, mas não é bem assim. Mas está registrado. Deu tudo errado. Tá? Olha, o poder destrutivo da aplicação da teoria de John Money estava cabalmente demonstrado não apenas na pessoa de Brian David Heyman, mas também no reflexo da situação em toda a família. Dente, mãe dos gêmeos, tomada pelo sentimento de culpa, estava em um grave quadro de depressão, já tendo o suicídio. O próprio David, apesar das diversas cirurgias, também já tentara o suicídio algumas vezes. O pai afundava no alcoolismo e Bruce, o outro, havia virado um delinquente que abusava do uso de droga. Bruce acabou morrendo, provavelmente suicidou-se por causa de uma overdose de medicação para esquizofrenia. Foi somente após o encontro com o Dr. Diamond que David Heyman tomou ciência do que sua trágica história havia sido compartilhada por John Money, como um caso de sucesso, a fim de legitimar procedimentos de alteração de cirurgia do sexo em crianças hermafroditas ou que sofreram algum tipo de mutilação. Ele usava o título de John e Joel para referir o experimento supostamente bem-sucedido na década de 70. Money já havia publicado o seguinte relato. Mesmo após dar tudo errado e o menino ter colocado o John Money, na década de 70, vai na mídia e diz que foi um sucesso. Quando o menino, ele fica sabendo disso, ele vai na revista Rolling Stone da época e detona ele. Detona. Foi um escândalo. Até o hospital que começou a fazer cirurgias parou de fazer, mas até hoje o negócio. Mas aí o que acontece? Olha lá, a sua transição para chamar a atenção para a identidade de gênero, questionaram a resignação sexual do bebê da criança. Aí o que os teóricos de gênero falam? Isso aqui deu errado, mas eles pegaram a questão do gênero e puxaram para ele. Aí começa a trabalhar a questão de gênero. Tá? Aí vou começar a trabalhar a questão. Meu irmão, eu peguei a citação dele, o núcleo dessa ideologia é o dogma pseudocientífico, segundo o qual o ser humano nasce sexualmente negro. Em outras palavras, o que o John Money fez? O John Money tem uma atriz hoje do Brasil que ela falou que está triste porque a filha dela só quer saber de boneca. Ela tentou colocar um monte de brinquedo lá de homem e não vai. Biologicamente, irmão, isso tem até estudos. Se você colocar um bebezinho pequenininho lá e colocar uma boneca, um carrinho, o homem ele vai brincar com o carrinho. E as mulheres vão para a boneca. Você vai ver que as mulheres falam mais do que os homens, não é? E até isso é biológico. Tá? Isso aí tá tudo certo, hein, mano? Tá tudo certo, não é dever de fabricação, não, tá certinho. Porque a questão psicológica é formada. Então, isso é aprovado através de estudos. Tá? Por que é um dogma pseudocientífico? O que é um dogma? Dogma é o que você não pode contestar. Por exemplo, quem vai contestar o nascimento virginal de Cristo? Quem vai? Ninguém. Quem vai para eles são dogma, eles não vão mudar isso, entendeu? E por que pseudocientífico? Porque já foi refutado. Já foi refutado, o experimento já foi colocado em prática e deu errado. Essa aqui é inteligente. A Judith Butler. A Judith Butler. Essa mulher
E interessante quando eles vão falar da questão da teoria do gênero, eles falam que o sexo masculino, ele é opressor. Só que quando ela vai tomar a forma do outro sexo, qual o sexo que ela toma? O masculino. Interessante, ela contradiz a própria teoria dela. Né? Por que o gênero dela não é neutro? Né? Por que não é neutro? E aí, esse livro aqui, ó, você quer entender? Esse livro aqui é a base de sustentação filosófica que os teóricos hoje modernos usam. Tá? Eles vão usar isso aqui. E aí você vai falar, quem ela é? Judith Butler, doutora em filosofia pela Universidade de Yale, e hoje é professora de retórica e literatura comparada da Universidade da Califórnia, em Berkeley. É autora de diversos livros, entre os quais se destaca o problema de gênero, feminismo, subversão da identidade e o clamor da Antígona, né, parentesco entre a vida e a morte. Tem presença marcante em debates sobre os direitos humanos e identidade de gênero. Ganhou vários prêmios na área, entre eles o Adorno de Prince de Frankfurt, 2002, por suas contribuições para o estudo de gênero, para a filosofia política e para a filosofia moral. Mas vamos ver o que também aí é o livro, a biografia dela. Vamos ver ela. Deixa eu ver se eu acho aqui a referência. Judith Butler. Judith Butler, feminista reconhecida por sua defesa da identidade de gênero, também sustenta que é proibido, que a proibição do incesto, relações sexuais entre pais e filhos, é um tabu que serve para impor identidade de gênero. Afirma que esse tabu se revelou uma estrutura proibitiva ou jurídica, que instala a heterossexualidade compulsória no interior de uma economia sexual masculinista. Para ela, a tendência homossexuais e incestuosas são naturais na criança. Essa mulher defende o incesto, ela defende a pedofilia. E ela, toda aquela questão de leis que o irmão trabalhou, a base está esse livro aqui. Ó. Esse livro é lançado em 1990. Marca essa data. O que é gênero para ela? Como é que ela define gênero? O gênero é uma construção cultural. Meu irmão trabalhou muito isso. Consequentemente, não é e nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. O John Money dizia que é fixo. Ele dizia que tinha um terceiro sexo. Então, ou a pessoa podia ser homem, ou mulher, ou podia ser homossexual ou bissexual. E curioso, o Kinsey e o John Money, todos eles defendem a pedofilia. Todos eles vão defender a pedofilia, incesto, todos eles defendem. E aí ele é assim, ao teorizar que o gênero é uma construção radicalmente independente do sexo, o próprio gênero vem a ser um artifício livre de desataduras. O que isso quer dizer? Que o gênero é fluido. Você sabe o que é fluido? Você pode ser o que você quiser. E aqui não entra mais na questão sexual. Homem, mulher, heterossexual, bissexual. Pode ser qualquer coisa, qualquer objeto, animal. Tá? Então, na cabeça dela. Aí você fala, Cavalcante, mas por quê? Porque ela é uma marxista. Ela é uma revolucionária. E o que ela quer fazer? Ela quer destruir a base. Lembra quando meu irmão falou dos alicerces? A cultura judaico-cristã? Ela quer, porque ela fala, porque como ela é uma marxista, e o marxismo trabalha na luta de classes. Então, se você é isso aqui, é porque o seu patrão te oprime, o seu pai te oprime, a família, que é a questão patriarcal, te oprime, ela é uma marxista. Então, ela trabalha na luta de classe. E aí, o que ela vai fazer? Eu preciso subverter a ordem normal. Então, tudo que ela está fazendo é para subverter. Porque é uma marxista. Todo marxista pensa assim. O que eu faço? Vamos destruir. O que vai vir? Não sei. Eu não sei o que vai vir depois, mas a gente tem que destruir. Quem gosta de ler, lê o livro 1984, O Admirável Mundo Novo. Que lá é distopia. Que é um estado autoritário onde as pessoas fazem o que quer e as pessoas controlam toda a sua vida.
Só que o sexo é livre, o hedonismo é livre, tá? Então a Judith Butler, ela tem essa coisa, o sexo é fluido. Só para ir um pouquinho mais além. Quando você fala de cultura judaica, você está falando isso que o pastor está falando. Você está falando de religião e família. Só que você também está falando de todo um legado histórico. Cultura judaica cristã, aí você também tem a questão do direito romano. Você tem o melhor do direito romano, você tem o melhor da cultura, da filosofia grega. Os Estados Unidos é formado nessa pegada. Por que que se eles destroem os Estados Unidos, cai tudo junto? Só que você não vai ver esse tipo de comportamento na Rússia. Você não vai ver esse tipo de comportamento na China. Eu estava pesquisando na Índia. Eu já vi que na Índia já tem alguns nichos ali. Mas só para pegar a palestra do meu irmão. Por onde vem entrando? Não entra via governo, entra via judiciário. O judiciário que vai empurrando. Essa questão do judiciário é um problema mundial. Não é uma questão só nossa no Brasil. Nova York passa a reconhecer 31 gêneros diferentes. Meu irmão chegou a citar isso. Tá? O que é isso aqui? Judith Butler, problema de gênero, feminismo e subversão da identidade. É isso aqui na veia. É a filosofia teórica dela sendo colocada em prática. Aqui é a base. A base. Essa mulher é muito inteligente. Ela conseguiu sintetizar tudo que o Kinsey, o Manning, e ela pega a questão de gênero, desprezou aquelas coisas lá, loucura, e sintetiza o pensamento. E ela dá base. Quem conhece, já ouviu falar da Hillary Clinton, nos Estados Unidos? Ela foi agora candidata à presidência dos Estados Unidos com o Trump. Ela é a política que vai na ONU, quando ela é secretária de Estado, e qual o documento que ela vai falar? Esse aqui. Ela usa a base filosófica da Judith Butler. E aí você vê, entenda as 50 opções de gêneros do Facebook. O Facebook adicionou, na quinta-feira, isso é 2014, mais de 50 opções de gênero personalizado para os usuários que não se identificam simplesmente com masculino ou feminino. Aí lá no finalzinho diz assim, observe que é possível que a lista abaixo não esteja completa. Se você encontrar um que esquecemos, sinta-se à vontade para apontá-lo nos comentários e iremos atualizar de acordo. Então esse negócio não tem fim. É subversão. O que é subversão, Cavalcante? É isso aqui. Isso é subversão. Isso aqui foi no aeroporto, se não me engano, em Congonha, em São Paulo. Essa menina, na cabeça dela, o que ela é? É um gato. É a ideia da Judith Butler que o gênero é fluido. Então não é mais só na questão da sexualidade. É tudo. Tem um homem que fala que é uma bicicleta. Eu acho que o senhor já ouviu falar. Ele acha que é uma bicicleta. E assim vai. O que você é? O que eu quero ser, eu sou. Tá? Olha a data. Qual foi a data que eu falei que ela lançou esse livro aqui? Quem lembra? 1990, 5 anos depois, na ONU, declaração, olha os nomes são bonitos. Declaração e plataforma de ação da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. Quem vai ser contra a Conferência da Mulher? Ninguém. Você vai ser contra? Não. Pequim, 1995. A plataforma de ação em Pequim consagrou 3 inovações dotadas de grande potencial transformador na luta pela promoção da situação e dos direitos da mulher. Olha o detalhe. A primeira vez que vai pegar isso aqui. O conceito de gênero, a noção do empoderamento e enfoque da transversalidade. O que é isso?
Transversalidade é colocar o negócio em ação, é colocar o negócio em prática, através das escolas, das instituições. Tá? Vê como é bonitinho, a noção de transversalidade busca assegurar que a perspectiva de gênero passe efetivamente a integrar as políticas públicas em todas as esferas de atuação governamental. Aqui está na ONU. O que aconteceu? A ONU aprovou. Aí quando a ONU aprova, você tem um vernil do quê? De uma instituição, queira ou não queira, é séria. Ela é respeitada. A teoria da Judith Butler vai na ONU, vira um documento e aquela coisa. Um monte de delegado conservador fica lá dormindo. O que é gênero? Mas o que esse gênero quer dizer? Quando foi, irmão, o negócio já foi votado. O pastor, acho que o Rufo falou uma coisa aqui, estava conversando rapidamente aqui, a gente fica voado das coisas. Quando o negócio está estourando, irmão, vai aprovar lá. Mas, irmão, ninguém foi lá ver. Meu irmão levantou a mão aqui, irmão, todo mês eu entro na Câmara. Senado, vou ver lá o quanto meu deputado está gastando. O senador, ele já foi. Mas eu sempre estou lá vendo. Vou lá no governo, entendeu? Não é porque é o Jair, mas também faz bobagem também. Eu vou lá ver também o que ele está fazendo, entendeu? Então, ninguém acompanha nada. Qual é as pautas do Congresso? Não sei. Aí, quando o negócio, vai aprovar lá. E agora? Aí todo mundo vai lá. Aí você vê só os negocinhos chegando no WhatsApp. Todo mundo aquela coisa do brasileiro. Olha, aí quando você vai para a ONU, vira um documento. E os países que fazem parte da ONU que têm que aceitar. Não adianta, irmão. Aprovou o documento, tem que implantar. Quando você pega, dependendo do governo, vai mais devagar, vai mais lento, tal, mas olha lá, pare de tratar o ser, a pessoa trans como uma doença. Aí a ONU tirou fora lá. A OMS tirou a questão da homossexualidade como doença. Até um tempo atrás era considerado como doença. Tirou fora. Sancione leis antidiscriminação contra o crime de ódio. Acabe com o bullying e o estigma. Aquela coisa feia, né? De mostrar o gay lá. O queen, que é o estranho, o esquisito, né? Garanta o reconhecimento legal. Meu irmão chegou a falar isso aqui na questão do cartório, quando vai pôr o nome. Garanta o acesso ao serviço de saúde. Então a pessoa chega lá, tem que ser atendida, se quiser mudar de sexo, tá? Inclua a educação e treinamento. Hoje, quem vai fazer menor aprendiz vai aprender sobre ideologia de gênero. Menor aprendiz. Esses pontos eu não vou ler, mas eu vou ler esses pontos aqui. Ó. O Estado. Aí ele vai montando o que o Estado tem que fazer. Irmão, você sabe qual é a diferença do Estado e do governo? Quem sabe a diferença? O governo Bolsonaro não é o Estado. Ele não é ele está lá, ele é um governo. Por isso que o presidente, ele é um opeio, ele não é o fim. Quando eu escolho, meu irmão falou de representatividade, quando eu escolho um deputado, é um meio de eu alcançar o que eu quero, o que eu acredito. Então, ele é um agente do Estado. Agora, o que é o Estado? O Estado, assim, toda a burocracia. Os juízes de cortes são o Estado. O Congresso Nacional é o Estado. Entendeu? O município, as pessoas que trabalham, esse é o Estado. São as pessoas que trabalham lá. É a máquina. Entendeu? Então, o nosso Estado brasileiro, ele é socialista da veia, irmão. Tudo da veia. O Ministério Público Federal é cheio, é empesteado de pessoas com essa mentalidade. Por isso que quando alguém fala alguma coisa, o Ministério Público, não, é um agente lá que tem uma visão progressista de mundo, progressista, entenda-se progressista com esquerdista, e aí ele vai falar assim, ele vai perseguir. A mídia inclui vozes de pessoas trans em jornais, na televisão e no rádio, dispor sobre pessoas trans e seus direitos de modo objetivo, equilibrar e não
tá piscando, discriminatória, não propagar estereotipo negativo, prejudicial sobre as pessoas trans, referir-se às pessoas usando os seus termos, pronomes, gênero e nomes de preferência, não revelar que uma pessoa é trans ou referir-se a esse fato em seu consentimento informado, treinar jornalistas sobre o respeito de pessoas trans. Aí, o que os políticos fazem? Político, irmão, é só por Deus. Ele pega esse negócio, político inferniza a nossa vida. Aí ele pega esse negócio e fica debatendo. Quando cai na política, irmão, aí já era. Aí fica aqueles debates lá que vocês acompanham no Congresso lá. Quem já acompanhou um debate no Congresso? Irmão, vocês estão meio devagar, irmão. Eu já fiquei 6 horas da minha vida acompanhando aquele negócio. E vendo, é briga, não sei o quê. E é legal. E é legal, irmão. Quando você quer rir, tem umas piadas lá boas. Você vê, você ri. Não ri, pastor? Dependendo do que você vai ver, você morre de rir. É, também. Aí você fala assim, irmão, graças a Deus que o meu deputado federal, o príncipe lá, é fera, irmão. Eu já li o livro dele, estou acompanhando ele, mando e-mail para ele. Entendeu? Tudo que ele faz é o que eu acredito. Aí vamos lá. Alberto Fernandes. Quem sabe quem é o Alberto Fernandes? É o presidente da Argentina. Eu vou ter que ficar aqui porque está piscando demais aqui, irmão. Eu estou perdendo tempo nessas piscadas aqui. O Alberto Fernandes, vou ficar na frente da irmã aqui. Vou ficar aqui porque olha para a tela, não é para mim não, que todo mundo, né? Então, Alberto Fernandes, o ideal será quando sejamos todos e ninguém se importa com o sexo das pessoas. Esse é o filho dele. Ele realmente acredita no negócio, né? Alguns partidos têm núcleos LGBT que, no entanto, não são unanimidades dentro da sigla. É o caso do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, ex-PMDB, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. O PTB conta com um núcleo chamado PTB Diversidade, sempre esses números bonitos assim, que, segundo a sua página no Facebook, tem como objetivo combater o ostensivo, as práticas de machismo, racismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, gayfobia, bifobia e de outros preconceitos e discriminações sociais. Também não tem, né? Esse núcleo existe em algum estado somente. Partidos políticos que defendem a ideologia de gênero. Aqueles são simpatizantes. Esse aqui que são os que defendem. Aí, irmão, você vai falar de partido? Irmão, é os partidos que lascam a nossa vida. Entendeu? Não adianta. Isso aqui, tudo que eu falei tem fonte. Eu não estou falando de mim. Mesmo porque a gente está pensando em colocar isso na mídia, não, tá lá, eu peguei da notícia de jornal lá. Eu não sou bobo, meu irmão é advogado, né, irmão? Então a gente conversou, vamos citar as fontes. É que o irmão ele se anima um pouquinho, né? Eu falei, irmão, pega abaixo, não xinga tanto o STF. Nós gostamos do STF, né? Somos a favor do STF. A gente não gosta muito de alguns que os ministros fazem, mas o STF a gente respeita. Então, a agenda LGBTQI+, já mudou, tá? Já tem que dar um upgrade aqui, que o negócio já mudou, já acrescentou mais uma letra aqui já. Há uma gama de partidos que se alinham milimetricamente com a agenda LGBT e defende todas as pautas do movimento, da abordagem da questão de gênero nas escolas até a adoção por parte de casais homoafetivos. Bonitinha essa palavra, né? Homoafetivo. Você é homoafetivo? Quem é homoafetivo aqui? Eu sou. Você ama seu filho? Você beija seu filho, abraça seu filho? Você não abraça a sua filha? Isso é ser homoafetivo. Mas é como que a palavra homossexual está tão desgastada. Quando a gente fala, todo mundo fala, já sei o que é homossexual. Aí eles mudam a palavra, mudam a linguagem. Eles trabalham com a linguagem. Agora, a homoafetividade, eu amo meu pai, abraço meu pai, beijo meu pai, né? Então eu também sou homoafetivo também. Mas aí eles mudam, não é isso que quer dizer. Homoafetivo é a pessoa que tem relação íntima dentro, é o conceito. Tá? Eles são muito inteligentes, assim, mudar as palavras. Esse partido costuma ter um núcleo de diversidade, LGBTQI+, e suas filias engajadas na militância. Deixa eu voltar aqui. São eles. O Partido Socialismo e Liberdade. Esse negócio já não dá muito certo, né? O nome já é esquisito. Se é social, não tem liberdade. Se é socialismo, não tem liberdade. Mas você vê como que eles são? Eles são descarados, irmão.
Entendeu? Eles põem os negócios assim mesmo. É o PSOL, o Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil. Tem esse negócio, irmão. Partido Popular Socialista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Comunista Brasileiro, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Eu fiquei chateado que até o PCO tá aí. O pessoal tá dando uma. Quem acompanha, tá dando uns negócios agora ali a partir da causa operária. Partido Socialista Brasileiro, Partido Verde. Pessoal, é crítico das tentativas de barrar temas como identidade de gênero, orientação sexual na base nacional curricular. Para o PSOL, grupos como Escola Sem Partido querem silenciar o direito de abordar temas importantes para o respeito aos direitos humanos. Eu acho que esse negócio de sem partido foi. Os caras erraram aqui. Tinha que falar, é com todos os partidos, irmão. Não é sem partido, é com todos os partidos. Aí todo mundo fala. O nome já foi errado. Por isso que não dá. Aí aqui o pessoal mais à direita, conservadores, são ruins nas coisas. Entendeu? Até aí você começa, é sem partido. Não, tem que ter todos os partidos. Aí todo mundo vai lá, eu também quero falar, porque eu sou do partido tal, eu também quero fazer parte do negócio. Eu também quero brincar também. O que vocês estão discutindo? Então, eu sou do partido tal, eu também tenho direito de fala. Né? O partido também criticou o recolhimento do kit homofóbico chamado pelos opositores de kit gay, que seria destinado às escolas e se comprometeu no seu último congresso em dezembro de 2017 a permanecer na luta anti-LGBTI-fóbica, defendendo os direitos, reconhece as especificidades e demandas das lésbicas, bissexuais, transexuais, inclusive nas institucionalidades. O que é interessante nisso aqui? Em todos os níveis, ele perderam. Todos os níveis. Federal, perdeu. Nas câmaras de deputados federais, perderam. Aí, eles não são incansáveis. Foram para o estadual. As câmaras legislativas, perderam. Nenhum deputado, os caras não. Deputado tem medo disso aí. Político tem medo. Todo mundo colocando para ele, eu vou perder voto. Câmaras municipais, perderam. Aí o que eles fazem? Se dá para vencido? Não. Eles vão lá, entra via STF e tenta aquilo que o meu irmão falou, tenta empurrar o negócio. Então, eles são obstinados. Tá? Então, em todos os níveis, federais, estaduais e municipais, eles perderam. Em todos os municípios, nenhuma Câmara votou a favor. Imagina um vereador. O vereador nem é doido, irmão. O vereador é aqui, todo mundo sabe quem ele é. Ainda mais em Mauá. O cara volta lá a favor da ideologia de gênero, ele não entra mais em igreja nenhuma. Entendeu? Bilionários, multinacionais. Esse é o pessoal. Fundação Bill Gates anuncia 2,2 bilhões de dólares para promover igualdade de gênero. Eles não gostam que chama de ideologia de gênero. Aí eu falo de ideologia de gênero só para irritar eles. Tá? Porque quando eu falo de ideologia de gênero, eu estou criando, eu estou falando uma forma. Eu esqueci o termo agora. Eu estou ridicularizando. Tá? Falando, essa que você acredita é uma ideologia. Você está querendo mudar a realidade. Tá? João Paulo Lemann, dono do Burger King. Esse cidadão que é dono do Burger King mora na Suíça, brasileiro, o homem mais rico do Brasil. Tá? Jorge Soros. Marcas. Lembra o negócio do perfume lá, que virou um negócio aí do Boticário? Quem lembra lá, que deu um fuzuê no comercial? Coca-Cola, McDonald's, Itaú, esse pessoal. Fundação, Open Society Fundação. Tem um professor da nossa Universidade de Goiânia.
vai dar tempo de ler. Depois você lê lá quando eu te mandar a reportagem. Tá? The Guardian. O que fazer, irmão? E como fazer? O que fazer? Dou graças por você, a Deus que sirvo, com consciência limpa, como o servir os meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me do que, irmão? Vamos ler junto aqui? Lembro-me da sua fé sincera. Como era a de sua Savoloide e sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. O que ele está dizendo aqui? O legado da mãe dele e da avó dele foi passado para ele. Desde a infância, lhes foram ensinados o quê? As sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber o quê? A salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Não tem nada de novo. Em quem você acredita, irmão? Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? Quem deve ser o Senhor da vida dos teus filhos? E o que você tem que ensinar para os seus filhos? Que Ele é Senhor. Que Ele é o Salvador. O que você acredita, você tem que passar para os seus filhos. 2000 anos atrás. 4000 anos atrás. Deuteronômio, Shema Judaico. Na verdade, Deuteronômio, acho que é 4, né? Não lembro agora. Esses são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhe ensinar, encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumprir-lhe na terra em que breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão da vida longa. Ouça com atenção, Israel. Tenha cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura. Exatamente como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Olha aqui, ó. O que eles fazem com os nossos filhos e netos é o que Deus mandou fazer, irmão. Olha lá. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as na mão e prenda-as na testa como lembrança. Escreve-as no batente das portas da casa em seus portões. O que você tem que fazer, irmão? Falar do Deus que você acredita. Como que você tem que fazer? Repita-as com frequência. Converse a respeito de quem? De Deus. Do que Ele é, do que Ele representa. Escreva-as. Encha a sua casa, irmão, de versículos bíblicos. Quando o seu filho pequenininho, o que é isso? Explica. E o que eles estão fazendo? Você lembra? O que eles fizeram? O que eles fazem? Reunião, e fala da ideologia de gênero, e fala para a criança, e fala para a criança, e fala. Deus não mandou a gente fazer isso? Eles só estão fazendo o que Deus mandou nós fazermos acerca de ensinar ele. Não é nada de novo. Eles pegaram. Eu gosto de Efésios porque Paulo dá um padrão de família. E é esse padrão que a gente está perdendo. Sujeite um aos outros por temor a Cristo. Esposa, sujeite cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Primeiro ponto. Irmã, fuja desse negócio de feminismo. Foge desse negócio. Ainda mais o negócio é radical.
Não é que a gente somos contra que a mulher trabalhe ao tempo que a mulher não votava, que o marido podia matar. Não é isso que a gente está falando. O que elas querem é que você destrua toda a essência de feminismo da sua vida. Lembra lá daquela mulher que foi transformada? É aquilo que o feminismo quer para você e quer para suas filhas. Da mesma forma, vós, marido, devem amar cada um a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. A gente tem que tomar cuidado, nós que somos homens da família. Proteger, cuidar. O Paulo está falando uma coisa estranha. Aí ele fala assim, ó. Por isso o homem deixa pai e sua mãe e se une a sua mulher. E os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união de Cristo e a igreja. Aí, olha o que ele fala para os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais do Senhor. Porque isso é certo a fazer. Honre o seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem com a disciplina, que a instrução que vem do Senhor. Como fazer, irmão? É muito difícil fazer isso aqui? Se nós não fizermos isso daqui, tem um pessoal trabalhando lá nas escolas na ideologia de gênero. Todas as fontes consultadas, tudo isso vai ser passado para vocês. Perguntas? Pode ficar à vontade, o pastor está aqui.